Olá, eu sou a doutora Paola, vim aqui para falar dos 8 remédios de Deus. Existem 8 medidas de saúde que, se nós tomarmos, nós vamos ter mais qualidade de vida. E são elas. Eu vou começar pelo ar puro. Doutora, como é que você vai falar de ar puro comigo se eu estou morando numa cidade grande? Pois é, eu concordo. Pela OMS, o ar tóxico é o maior malefício ambiental da atualidade, com repercussões na saúde, perdendo apenas para o Covid, tendo responsabilidade de 11% da mortalidade anual. Em média, 40 a 50 mil pessoas morrem todos os anos por causa de inalação de gases tóxicos no Brasil. E os grupos populacionais que são mais vulneráveis a essa situação são crianças, idosos, pessoas de baixa renda e gestantes. A OMS, devido a esse grande problema que está sendo o ar tóxico, colocou como uma das medidas a ser discutida na emergência das reuniões que eles têm. E aí, o que o ar tóxico faz, né? E qual é esse ar tóxico? É só a poluição que a gente inala dos carros? Não. Primeiro a gente tem que falar também dos cigarros. Cigarro que seja o de tabaco, cigarro de palha, cigarro de maconha. Todos eles têm fumaça e fumaça é tóxico para o nosso pulmão. Essas fumaças tóxicas, e seja também a da poluição, elas podem gerar uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, ou também conhecida como DPOC, né? Que é o famoso enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, ele é mais comum no Brasil, incrivelmente, na região centro-oeste. Depois vem a região sudeste e, por fim, a região sul, como a última das mais poluídas do Brasil. E por quê? Existem alguns estudos que dizem que é porque na região centro-oeste muitas das florestas são queimadas para serem transformadas em pasto. Esse pasto também tem os boizinhos também eliminando gases tóxicos e, por fim, existe o uso de forno a lenha, que é uma coisa que não é tão comum na região sudeste. Na região sudeste a gente tem as maiores cidades do Brasil, que daí tem os maiores trânsitos do Brasil. E aí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 64 milhões de pessoas vivem com DPOC no mundo e até 2030 acredita-se que essa vai ser a terceira maior causa de morte no planeta. No Brasil, são cerca de 6 milhões de pessoas com essa enfermidade, sendo que 70% não são diagnosticados, 61% são fumantes e ex-fumantes que mantiveram o vício por longo período. E aí tem aqueles relatos, né, de muitas idas ao pronto-socorro por causa dessa doença da inalação de gases tóxicos. O que você vai me perguntar então? Como é que a gente resolve esse problema? Bom, primeira coisa é não fumar nada. Tudo isso, narguilé também, faz mal à saúde. A segunda coisa é, bom, se eu não sou um grande empresário, dono de uma grande empresa que pode se adequar ao máximo possível às normas ambientais, eu pelo menos tenho que pensar assim: eu tenho a padaria do lado da minha casa, eu preciso de carro? Ou eu posso ir a pé? Essa é uma forma também de não eliminar gases tóxicos no ambiente. A segunda medida é a água. Para que serve a água? Muitos vão falar: doutora, serve para não ter pedras no rim, serve para o intestino funcionar melhor. Mas é muito mais que isso. A água, ela compõe 2/3 do nosso corpo ou até metade do nosso corpo. Mulheres têm um pouco menos de água no corpo, idosos têm menos água no corpo porque eles são todos atrofiadinhos, então tem menos água no corpo, e obesos por também ter mais gordura. Só que a grande questão da água é que as pessoas, quando não ingerem água, elas não estão ingerindo o transportador de sais e outras substâncias para células. Quem não sabe o que é célula, ela é a menor unidade funcionante, né, independente do corpo.
se você for olhar a célula por dentro, ela tem um monte de órgãozinhos funcionando para ela. Várias células juntos formam um tecido. Vários tecidos juntos formam os órgãos. Então, as células estão trabalhando freneticamente a todo instante, trocando nutrientes. E esses nutrientes precisam compor o corpo inteiro. Se a gente não tem água, faz um distúrbio hidroeletrolítico, que são desses sais que tem no corpo. E um distúrbio hidroeletrolítico grave gera coma. Então, a desidratação severa gera coma. De tão importante que a água é para o nosso corpo, certo? Então, vamos beber bastante água, que nós não somos camelos. O terceiro aspecto é a nutrição. E aí, a gente já começa barrando numa situação brasileira muito frequente, que é a pobreza. Infelizmente, por causa da crise econômica que o Brasil está vivendo agora, muita gente não está fazendo 3 refeições ao dia, o que já é muito ruim. Além disso, as comidas que são mais baratas são as industrializadas, não são as comidas que a gente produz, que a gente faz. As comidas industrializadas são chamadas de ultraprocessadas, são aquelas que são todinhas feitas pela indústria. E elas são muito mais baratas. Doutora, nos dê exemplo de ultraprocessadas. Salsicha, macarrão instantâneo, bolacha, refrigerante, suco de saquinho. Eu tenho alguns dados do ano passado em relação a essa condição que a gente vive. Porque se come mais ultraprocessado, gera obesidade. Se você já tem uma obesidade e você tem uma falta de ingestão de alimentos saudáveis, o que a gente tem são obesos desnutridos. Em 2021, a condição de excesso de peso decorrente da má nutrição foi registrada entre meninos de 5 a 9 anos de cor branca, a maior incidência. Nos últimos 7 anos, o consumo de alimentos ultraprocessados na faixa etária de 2 a 19 anos superou 80%. Em 2021, 89% das crianças de 5 a 9 anos relataram consumo de ao menos um ultraprocessado no dia anterior à avaliação de acompanhamento no SUS. Mais dados. De 2015 a 2020, o indicador de consumo de feijão tinha valores acima de 80%, mas em 2021, devido à alta do preço do feijão, o valor, a quantidade de pessoas que ingeriam feijão caiu para 54%. Mais uma coisa que a gente tem que falar em relação à nutrição. O arroz, feijão, salada e bife, comida do brasileiro, ou arroz, feijão, salada e ovo, arroz, feijão, salada e alguma proteína, elas são muito nutritivas para a pessoa. Elas são comidas que são tradicionalmente brasileiras, mas que são essenciais para a nossa alimentação. E aí se criou a cultura do fit, do fitness. O fit não é sinônimo de saudável. Tem muita coisa fit que não é o adequado. Então, se a pessoa não tem uma contraindicação alimentar, por exemplo, eu tenho alergia a leite, então logo eu não posso ingerir leite. Mas se ela não tem nenhuma contraindicação, ela deve se alimentar de todos os tipos de alimentos, tá? Outra coisa que a gente vê muito nessas dietas fitness é o jejum intermitente, ou aquele jejum prolongado. Cérebro da gente é o órgão que mais gasta energia no corpo todo. Ele precisa da sua nutrição, ele precisa dos açúcares, que os açúcares se transformam em energia para ele. Se porventura você fica jejum muito prolongado, a consequência disso é ficar letárgico, ficar com fadiga e, mais gravemente, lógico, condições muito extremas geram também rebaixamento do nível de consciência e até coma. Então, fazer jejum não é, esses jejuns prolongados não é saudável, tá? Próximo aspecto é o sol.
Já vão chegar para mim e perguntar: doutora, e o câncer de pele? Calma, a gente tem hora para tomar sol. O sol ele pode ser muito benéfico de manhã cedo e no final da tarde. Por quê? A exposição ao sol induz a produção de endorfina no nosso cérebro. E as endorfinas são substâncias que dão alegria e prazer naturalmente para a gente. Por isso, países que têm menor incidência solar têm maior índice de suicídio. Outro detalhe, no sol, a produção da substância melatonina que a gente tem do sono, ela é convertida pelo sol em serotonina, que é a substância que nos dá prazer, o neurotransmissor do prazer e da alegria. E com o sol, nós temos maior índice de cálcio e vitamina D, evitando a famosa osteoporose, certo? Próximo passo. O próximo aspecto, eu gosto muito de falar dele, porque se algum dia chegarem para mim e me perguntarem: doutora, você conhece algum remédio milagroso? Eu vou dizer sim. Qual seria o remédio milagroso? A cura de todos os males? E eu respondo: o exercício físico. Ah, você está exagerando. Não, não estou. Veja bem, os exercícios físicos, eles são neuroprotetores. Eles melhoram, por exemplo, a força muscular. Você fortalecendo a musculatura, o peso do corpo, o peso dos movimentos, o peso que a gente carrega, a gente não joga no osso que está inflamado, a gente joga no músculo forte. Logo, exercício físico é ótimo para quem tem artrose, certo? Outra coisa, reduz o diabetes. Por quê? Porque o exercício físico induz o trabalho da insulina, faz a insulina funcionar. E a insulina que a gente produz é a que baixa a diabetes, certo? Melhora o Parkinson. Pessoas que têm doença de Parkinson, elas têm uma rigidez grande, elas têm tremores. E o exercício físico melhora esses aspectos. Evita também doenças cardiovasculares, doenças vasculares no modo geral. Então evita AVC, infarto do coração, infarto renal. Ou seja, se você for pensar no AVC, por exemplo, é uma doença incapacitante, que em muitos casos faz com que a pessoa fique acamada, deitada no leito. Se você pode evitar isso fazendo somente exercício físico, olha que maravilha! Não estou dizendo que exercício físico é a causa única, é o movimento único que todos devem fazer. Algumas pessoas precisam fazer dieta também, mas, do modo geral, o exercício físico já tem a participação dele para evitar doenças vasculares. E, por fim, ele também é antidepressivo. Um antidepressivo natural. Quer coisa melhor que isso? O próximo aspecto é o repouso. Por muito tempo na medicina, acreditou-se que quando a gente dormia, nosso corpo ficava parado, que a gente não tinha nenhuma atividade. Mas isso é uma grande mentira. Durante o sono, e aí por isso um sono de qualidade é necessário, a gente fica com muitas atividades como restauração dos tecidos, crescimento muscular, síntese de proteínas, melhora a regulação do metabolismo, aumenta nosso sistema imunológico, faz a regulação de hormônios e consolida a memória. Só tudo isso. Doutora, como é que faz para ter um sono de qualidade? Bom, coisas a serem mencionadas, né? Primeiro, quando a estiver preparando-se para dormir, 1 hora antes disso, ela deve apagar todas as luzes da casa. Segunda coisa, não utilizar telas antes de dormir. 1 hora antes de dormir, não mexer em computador, celular, televisão. Outro aspecto, utilizar a cama só para dormir e os casais para terem suas relações. Fora isso, não é para comer na cama, trabalhar na cama, estudar na cama. O cérebro tem que entender que a cama é o espaço de sono, de dormir. Mais um aspecto, não se alimentar de comidas pesadas antes de dormir.
porque o cérebro também vai estar trabalhando e o corpo vai estar trabalhando a mais para digerir essa comida. Por fim, lembrando em relação aos idosos. Os idosos têm um ciclo do sono muito mais curto do que as crianças e os jovens. Então, primeira coisa, meu querido idoso, você vai ter um ciclo de sono de 6 horas. Não vai deitar cedo, porque obviamente você vai acordar de madrugada e você não está doente. É seu corpo que funciona assim agora, certo? Então, pensando, se for deitar meia-noite, você vai acordar 6 horas da manhã. Então, deite tarde, querido idoso. Senão, você vai acordar no meio da madrugada, tá certo? Mais funções do repouso. O repouso faz com que a gente tenha um peso mais saudável, diminui o risco também da gente desenvolver doenças cardiovasculares e a diabetes. Ele evita com que a gente fique doente com mais frequência porque melhora a nossa imunidade, reduz o estresse, melhora o humor e a sociabilidade, faz com que a gente tenha mais concentração e até evite acidentes por conta disso. O penúltimo aspecto é a temperança. Temperança não é uma palavra que está muito comum no nosso vocabulário. Por isso eu trouxe a definição dela do dicionário, que diz: definição, qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido. Outra definição, sobriedade no consumo de alimentos e ou bebidas. É essencial à saúde. Termina assim. Na igreja cristã primitiva, muitos que aspiravam a um cargo de liderança na igreja precisavam ter uma série de critérios de conduta para poderem atingir esses cargos. Em 1 Timóteo 1, de 1 a 3, eu peguei esses versos porque fala exatamente de uma situação dessa que menciona a temperança. Então vamos ler. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, temperante de novo, ele repete. Inimigo de contendas, não ganancioso. Doutora, mas eu tenho obsessão por algumas coisas. Eu não consigo controlar essa obsessão. A gente sabe que tem doenças que geram obsessão. Um exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Mas essa parte a gente trata, tranquilo. O que a gente não consegue tratar, o que a gente não tem xarope de Simancol, como alguns dizem, é a personalidade, é a conduta, o desvio de conduta. Lembra que eu falei na parte de nutrição que o cérebro não gosta de mudanças radicais, que o cérebro precisa de energia? Pois bem, falando mais sobre isso, e eu quero mencionar o livro Cérebro e as Emoções, a Neurociência das Relações Humanas, do professor Leandro Freitas Oliveira e professor Júlio Santos, que fala exatamente sobre a neuromodulação, a nossa capacidade de criar movimentos ao longo do tempo. Como assim? Por exemplo, ninguém vira ladrão de banco de um dia para a noite. Para a pessoa virar um ladrão de banco, ela começa com pequenos delitos, o cérebro vai entendendo que isso é aceitável e vai crescendo cada vez mais a complexidade dos atos que ele tem. Isso serve para uma dieta, começar uma dieta gradual e devagar, para o cérebro entender que não está faltando comida. Então, em relação à temperança, em relação a ser moderado, também é um processo lento e gradual, mas você tem que começar. E tem que ser em todos os âmbitos da tua vida. Por exemplo, na família, no trabalho, nas suas ideologias, lembrando que nada pode estar acima dos princípios divinos.
certo? Por fim, o último aspecto, o último remédio seria a fé. Se nós formos à Bíblia e lermos Hebreus 11, ele inteirinho fala sobre fé. E tem um trecho que eu peguei, que é o verso 1 e 2 de Hebreus 11, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Fecha parênteses e aí a gente para pensar. Se tem testemunho, é porque a gente tem uma prova de que a gente pode crer em algo que outros viveram e deu certo. Isso é ter fé. A fé ela é totalmente racional. A gente acredita pelo testemunho de outros que esta ação pode dar também os mesmos resultados que os outros tiveram. Se não for assim, não é fé, é fideísmo. E o que a fé faz no corpo? Já se sabe que níveis mais elevados de espiritualidade e de práticas religiosas individuais estão associados a uma progressão mais lenta da doença de Alzheimer. Olha que legal! Os indivíduos também que praticam uma religião, eles têm uma rede de apoio social mais forte. E aí essas pessoas têm mais sentido na vida, são mais esperançosas, têm aspectos mais positivos na vida. A espiritualidade, ela consegue atingir níveis diferentes no nosso cérebro, quando ela é praticada. E não é só em processos momentâneos, isso serve para longo prazo. Então, a espiritualidade consegue melhorar o bem-estar mental, reduzir o estresse, reduz o uso de drogas, reduz os sintomas relacionados à depressão e ansiedade. Além disso, consegue modificar os processos que usam serotonina e dopamina. Lembra que eu falei do neurotransmissor do prazer, serotonina? A dopamina do bem-estar também, da atividade, do ânimo para fazer as coisas? Pois bem, ele faz isso também. E, por fim, também pode mudar o sistema hormonal e imunológico. Ou seja, ter fé melhora a tua imunidade também. Esses efeitos são os efeitos que a fé causa no seu corpo. Mas a fé em Deus, o que Deus pode causar na sua vida? Eu termino minha palestra com 2 versos que eu separei. Marcos 11, 24. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. João 14, 13. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu espero que tenham gostado desse momento, dessa live. Eu gostei particularmente de ter participado, espero outras oportunidades. Fico agradecida com tudo isso e aguardo as perguntas, tá bom? Obrigada! Acabamos de ver sobre a importância dos 8 remédios da natureza. Eu espero que a partir de agora você faça um plano de uso desses 8 remédios, para que você seja muito mais saudável e também muito mais feliz. Eu tenho certeza que Deus dará sabedoria a você para que você faça uso dos 8 remédios da natureza. Até breve, até uma próxima oportunidade.